Para situações sintomáticas leves ou iniciais, o material histológico não está disponível. Ele está limitado somente às necrópsias. Já nos primeiros dias após o início dos sintomas, pode ser detectada a dilatação das artérias subsegmentares com estreitamento do calibre, preferencialmente nos lobos inferiores dos pulmões, o que é rapidamente seguido de uma opacificação triangular in vitro fosco com base na pleura, equivalente à pneumonia intersticial. Notoriamente, ela corresponde à inflamação intersticial com edema e infiltração de células mononucleares, macrófagos e linfócitos, que se estendem tanto ao tecido conjuntivo peribronquiolar quanto ao local subpleural. Surtos de pneumonia intersticial, já no 7º dia, podem mostrar regressão. Se isso não acontecer, a partir do 8º dia, a aparência de vidro fosco pode se estender a outras áreas do pulmão, tornando-se para pavimentação desordenada, pela sobreposição de fenômenos de exsudação endoalveolar de material amorfo, que podem ser curados pela hematoxilina e eosina. A exsudação é composta por detritos celulares e ou membranas hialinas. A opacificação do pulmão destaca o broncograma aéreo. Pelas lesões traumáticas devidas aos esforços respiratórios do paciente dispneico, os septos interalveolares podem fragmentar-se com a substituição do tecido esponjoso alveolar em microbolhas enfisematosas, onde o ar é retido pelo colapso de bronquíolos na fase expiratória. Na microscopia eletrônica do tecido autópsico, o vírus é visualizado no epitélio com cílios. Na histologia autópsica, não há evidência de embolia pulmonar, mas obstruções trombóticas ou microembólicas em capilares e em artérias médias e pequenas. Antes da morte, esta trombose é revelada pelo aumento progressivo dos dímeros D. Embora um estudo holandês pareça ter registrado verdadeiro tromboembolismo na circulação pulmonar em 31% dos 184 casos, às vezes também confirmado com angiotaqui, e apesar da profilaxia com heparinas, outros estudos argumentam que o aumento dos dímeros D é causado pela coagulação intravascular disseminada, para a qual os achados histológicos descritos são atribuíveis. A anosmia pode ser um sintoma sentinela de infecção por Covid-19, mas não é muito específico porque 54% da população tem problemas olfativos. Para se confirmar a suspeita como tal, deve ser de início na ausência de rinorreia ou obstrução nasal e ser reversível em alguns dias. O SWAB possui limites de diagnóstico devido principalmente à amostragem, fase pré-analítica incorreta com falsos negativos. Um erro a ser evitado é a amostragem no carro, drive-thru. Os falsos positivos são devidos à contaminação da amostra ou à amplificação do material nucleico inerte. Teoricamente, o equipamento de proteção individual deveria ser trocado a cada amostra. Os falsos positivos podem ser devidos à amplificação de resíduos nucleicos na ausência de vírus vivos. Isso na fase analítica de reação em cadeia de polimerase. Consulte um tutorial publicado no New England Journal of Medicine para a correta execução de um SWAB em um único tempo nasal e faríngeo. O uso extensivo de hidroxicloroquina na fase precoce da infecção é baseado apenas em dados sobre inibição e morte do vírus nas culturas celulares in vitro, mas não há evidências de eficácia em vivo. Os ensaios com a associação lopinavir-ritonavir e outros antivirais forneceram resultados decepcionantes. Infelizmente, o agravamento do quadro pulmonar até a pavimentação desordenada, após remissão sintomática inicial e regressão dos equivalentes de pneumonia intersticial, tem sido cada vez mais relatada.
Portanto, se uma febre leve, até 38 graus, ocorrer em simultâneo com compensação respiratória a partir do 15º dia, poderá ser indicado um teste ultrassonográfico dos pulmões. Ele pode ser levado ao cabo por transdutor convexo portátil sem fios, manipulado pelo assistente familiar, health caregiver, adequadamente treinado e monitorizado remotamente em tempo real pelo teleconsultor durante a execução. A ultrassonografia pulmonar permite avaliar a presença de maior conteúdo líquido, pneumonia intersticial ou mesmo alveolite, de cada pulmão através de 6 janelas. O pulmão normal mostra 1. Persistência do sliding das duas camadas pleurais, uma sobre a outra. 2. Os artefatos, chamados linhas A, paralelos a uma distância fixa da linha pleural. O pulmão, com maior conteúdo de água, 1. Perde o sliding. 2. Perde as linhas A. 3. Mostra flashes cônicos com ápice na pleura e estendido por toda a profundidade do pulmão. 4. Aspereza da superfície pleural. A teleconsultoria clínica para o paciente isolado em casa mostrou-se eficaz em 4 condições. 1. A presença na mesma família de um assistente que ajude o teleconsultor realizando as manobras semiológicas necessárias, incluindo ultrassonografia pulmonar, e que coloque em prática os conselhos dados. 2. A capacidade do centro de teleconsultoria de elaborar vídeos tutoriais a serem enviados por e-mail ao assistente mencionado, para lhe ensinar rapidamente algumas manobras adicionais de suporte, diagnóstico e terapêutico. 3. A cobertura da prescrição eletrônica que permite o total distanciamento entre paciente, médico e farmacêutico. 4. O registro eletrônico de saúde do cidadão, totalmente funcional para permitir que o teleconsultor tome conhecimento rapidamente da história clínica do paciente. O Ministério da Saúde italiano já adjudicou o contrato para a compra nacional de kits de titulação de anticorpos anti-Covid-19 imunoglobulina G. Infelizmente, no entanto, não existe um kit capaz de identificar anticorpos neutralizantes e, portanto, de afirmar grau e duração da imunidade. A presença de imunoglobulina M, que revela uma infecção em andamento, dificilmente acontece antes de 10 dias. Os testes qualitativos realizados no ponto de atendimento não são recomendáveis.